Exemplos de ligações químicas. Ligação iônica. A ligação iônica ocorre entre um metal e um ametal, ou um metal e o hidrogênio. Neste exemplo, nós temos um átomo de sódio, que é um metal, se ligando a um átomo de cloro, que é um ametal. O sódio é da família 1A, por isso, na camada mais externa ou camada de valência, ele possui um elétron. O cloro é da família 7A, por isso, na sua camada mais externa ou camada de valência, ele possui 7 elétrons. Os metais têm tendência a ceder ou doar elétrons, e os ametais de ganhar ou receber elétrons. Quem doa elétrons fica positivo e quem ganha elétrons fica negativo. Então, o sódio vai doar um elétron da sua camada mais externa e vai ficar estabilizado, porque na camada anterior ele já tinha 8 elétrons. E ele vai ficar positivo, vai ficar Na mais 1. O cloro vai receber esse 1 elétron e vai ficar menos 1, estabilizando-se com 8 elétrons na sua camada de valência. Formou-se então um composto iônico chamado cloreto de sódio. Ligação covalente. Na ligação covalente, há compartilhamento de pares de elétrons. A ligação covalente ocorre entre hidrogênios, ametais e um ametal e o hidrogênio. No exemplo abaixo, nós temos um átomo de oxigênio se ligando a 2 átomos de hidrogênio. O hidrogênio possui um elétron na sua camada mais externa e o oxigênio, sendo da família 6A, 6 elétrons na sua camada mais externa. O hidrogênio e o oxigênio vão compartilhar um par de elétrons, estabilizando-se o primeiro hidrogênio, fazendo que o oxigênio, que ficou com 7 elétrons, compartilhe com outro hidrogênio um par de elétrons, para que adquira 8 elétrons na sua camada mais externa e o outro hidrogênio também tenha a sua estabilidade garantida com 2 elétrons na sua camada mais externa, formando assim a molécula água, H2O. Ligação covalente dativa. É um caso particular da ligação covalente. Vejamos o exemplo abaixo. Um átomo de enxofre fazendo ligação com 2 átomos de oxigênio. Tanto o enxofre quanto o oxigênio fazem parte da família 6A, ou seja, possuem 6 elétrons na sua camada mais externa. O enxofre, junto com um dos oxigênios, vão compartilhar 2 pares de elétrons. Desta forma, o enxofre atingirá a estabilidade com 8 elétrons, assim como o primeiro oxigênio. Porém, o segundo oxigênio ainda permanece com seus 6 elétrons na camada mais externa, necessitando de 2 elétrons para se estabilizar. O enxofre vai ceder um par eletrônico para este oxigênio. Esse tipo de ligação é chamado de ligação dativa ou coordenada e indicado por uma seta que vai do átomo doador para o átomo receptor
do par eletrônico. Podemos representar as ligações covalentes através da fórmula eletrônica ou de Lewis, onde os elétrons são representados por símbolos, ou pela fórmula estrutural plana, onde os pares de elétrons são representados por um traço, ligação simples, 2 traços, ligação dupla, 3, ligação tripla e a setinha, ligação dativa ou coordenada. Também temos a fórmula molecular, que é a fórmula da molécula propriamente dita.